Por que que o Novo Testamento apoiou a escravidão? Se Deus é um Deus bom, um Deus amoroso, que quer nos guiar de alguma forma, moralmente, como que ele vai nos dar um livro cheio de apoio à escravidão, né? Então essa é uma pergunta que, aliás, algumas perguntas, alguns questionamentos que céticos fazem em relação ao Novo Testamento. E talvez você não goste muito dessa pergunta, talvez você já respondeu essa pergunta, teve que responder a alguém, porque é uma pergunta muito corriqueira. O vídeo de hoje vai trazer uma pergunta um pouquinho mais filtrada aqui nesse sentido, que é: o Novo Testamento apoiou a escravidão em sua época? E, a depender do que você chame de escravidão, a nossa resposta pode ser sim, né? A depender daquilo que você classifica como escravidão, podemos dizer que de alguma forma o Novo Testamento teve uma certa participação. Mas talvez você não goste do verbo apoiar, né? Então você prefira que ele tolerou, né? Então, de alguma forma, o Novo Testamento ele terminou tolerando a escravidão. Talvez você não goste ainda do verbo tolerar, você prefira que ele incentivou mesmo, né? Então, o Novo Testamento teria incentivado a escravidão. Ou então você gostaria muito que fosse empregado essa expressão que ele foi conivente, ou seja, que ele nada disso com aquilo, fechou os olhos, passou pano para aquilo ali. Porém, você acha que o Novo Testamento combateu, você preferiria que estivesse aqui nesse tema, né? O Novo Testamento combateu a escravidão em sua época, né? Uma afirmação. Você usaria o verbo combater. Talvez você pensasse no verbo recomendar, né? O Novo Testamento recomendou, né? Fez lá um texto dizendo é legal, escravidão, show de bola, muito bom. Ou talvez você queira ainda fazer outra pergunta, se o Novo Testamento de alguma forma ele enfraqueceu ou a escravidão. Então, quando a gente estuda esse tema da escravidão, esse é um tema extremamente polêmico e, como eu disse no início aqui, a depender do que você entende como escravidão, a ideia de que alguém está sob o domínio de alguém, podemos dizer que o Novo Testamento de alguma forma tolerou toda essa parte, que o Novo Testamento em alguns pontos ele incentivou isso aqui, e podemos dizer que o Novo Testamento em alguns pontos também recomendou, né, talvez um pouco mais fraco, mas se a gente fosse pensar em tudo isso. Quando a gente pensa nessa temática de escravidão, que é exatamente assim, uma escória da história da humanidade, a gente vai observar alguns elementos aqui que vale a pena a gente destacar. Primeiro que a escravidão, como a gente conhece, né, essa escravidão ela era algo no mundo antigo, né, na história da humanidade, ela era exatamente algo assim global, era um fenômeno global, um fenômeno mundial, um fenômeno que aparecia na maioria das culturas, principalmente ali quando você, por exemplo, quando você pega a história da humanidade, você tem a pré-história, né, aqueles primeiros períodos ali, e dentro da pré-história você tem aquelas subdivisões, né, por exemplo, o Neolítico, né, no período Neolítico os homens, um pouquinho antes ali na Idade da Pedra, aquelas questões todas, Paleolítico, Neolítico, os homens viviam ainda, eram nômades, ou seja, viviam andando de um local para outro sem residência fixa, depois eles se tornaram sedentários, fixaram ali as suas residências e inventando a agricultura, o fogo, enfim, algumas questões, lá no período Neolítico. A partir daí, os homens começaram agora a produzir uns mais, outros menos. A partir daí, você tem a noção de que alguém consegue juntar mais bens, posse, pelo menos para trocar, ou seja, alguém começa a ter poder de mando. Quando você chega um pouquinho aí mais avançando aí na história antiga, né, você já vê, por exemplo, entre os gregos ali, eles já estabeleceram também aqueles povos ali bem próximos dos gregos, foi estabelecido essa relação de poder em que um passa a mandar no outro agora. E aí você divide o trabalho em dois pontos, o trabalho intelectual e o trabalho manual. O trabalho intelectual sempre valorizado, requerido, e o trabalho manual sempre visto como algo ruim, né? Então, a escravidão ela está dentro dessa questão. Nas sociedades antigas, a escravidão ela é vista como sendo o motor da economia, né? Então, a economia exatamente passa por essa ideia de escravidão. E talvez você já ouviu muito bem eu falar aqui sobre esse termo escravidão, e as guerras, elas sempre foram exatamente a grande fonte dessa escravatura, né, desse movimento de subjugar alguém e levá-la a fazer a sua vontade através do trabalho, né? Porém, quando você ouve a palavra escravidão e você vê lá no Antigo, no Novo Testamento, você que tem uma mente moderna, uma mente contemporânea, né, ocidental principalmente, você vai dizer, nossa, a escravidão é algo ruim, né? A pergunta é, quem disse que a escravidão é algo ruim?
Qual foi o mecanismo, né? São perguntas que a gente precisa fazer inicialmente aqui. Talvez você não goste do termo escravidão e você diga, olha, a escravidão que ocorreu naquela época ali entre os gregos e os romanos é uma escravidão totalmente diferente dessa agora, e com certeza é exatamente isso. A escravidão que você tem na sua cabeça é uma escravidão baseada em cor da pele, é uma escravidão ali, principalmente ligada aos africanos, principalmente. Porém, a escravidão do mundo antigo, ela não é necessariamente esse modelo de escravidão, onde você vai subjugar alguém baseado na cor, né? Você também tem relato de africanos que escravizam africano dentro desse contexto. Porém, a escravidão que você tem no mundo antigo, ela é uma escravidão baseada em alguns elementos, né? E a gente vai estar vendo alguma questão. E como eu disse, por causa dessa diferença, dessa escravidão que nós tivemos aqui, lamentavelmente, na história recente, e essa escravidão que nós tivemos ali no período da história antiga, existe uma diferença e talvez você queira usar o termo servidão. Em vez de uma escravidão, você tem a ideia de uma servidão, em que você tem a figura do senhor e a figura de um servo, né? E aí você vai avançando nesses conceitos até o momento que você tem a ideia do trabalhador, do empregado, né, do patrão, do meu colaborador recentemente, né? E é isso. Então, essa escravidão que a gente encontra, pelo menos ali nos meandros do texto bíblico, é uma escravidão que às vezes ela é mais uma espécie de servidão do que necessariamente essa escravidão que nós temos em nossa cabeça. Então, nesse sentido, seria talvez melhor você pegar o termo escravidão e traduzi-lo, então, imaginá-lo como sendo uma servidão. Essa escravidão, nesse sentido de servidão, ela poderia ser dividida em algumas partes, por exemplo, servidão voluntária, que é no caso de pobreza. Você tem especialmente homens, né? Então, o homem, ele está numa situação de extrema pobreza, ele pode muito bem se vender para alguém na tentativa de conseguir sustento para si. Então, essa servidão, de alguma forma, ela é uma questão que vai trazer alguma espécie de dignidade a alguém que está em desespero, né? É uma coisa ruim do ponto de vista moderno e tal. E não só do ponto de vista moderno, também pensadores antigos já diziam que a escravidão era algo ruim, porém nós temos esse tipo de escravidão ou servidão, uma servidão mais voluntária, voluntária entre aspas, né? Por eu me encontrar numa situação de extrema pobreza, então eu vou exatamente me vender para alguém, para que alguém use a força do meu trabalho e assim eu consiga sair um pouquinho dessa situação. Nós temos exatamente aquela escravidão compulsória, que é direcionada a roubo, dívida. O sujeito tem uma dívida, só que ele não consegue pagar. Você lembra daquela história da viúva? Diz, olha, os credores vão levar meus meninos aqui. Ou seja, era algo bem comum ali, de que se você não paga uma dívida, os credores vêm e levam alguém da sua família para pagar aquela dívida. E aí isso se dava já no final, ali no Novo Testamento, isso se dava ainda através somente em relação aos homens, né? Não em relação a qualquer pessoa, mas somente em relação aos homens. Você tem também uma espécie de servidão que você encontra nos textos do Antigo e do Novo Testamento, uma servidão chamada servidão contratada, em que o sujeito trabalha para alguém e ele recebe algum salário por aquilo, né? O certo é que toda essa escravidão, que você tem ainda a escravidão, a servidão familiar, em que boa parte dessas pessoas que são tratadas aqui nesse contexto da discussão como escravos, eles fazem parte da família, são pessoas que de alguma forma têm alguma dignidade. O certo é que quando você pega, por exemplo, todo Israel, e esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, a gente vai analisar as passagens do Novo Testamento que é citada como sendo passagens que reforçam essa escravidão, e saindo dessa parte a gente já vai entrar diretamente ali. Então, quando a gente analisa essa questão da escravidão do Antigo Testamento, uma das grandes diferenças que você tem do Antigo Testamento para aquilo que acontecia normalmente é que o Antigo Testamento, o escravo vai ter um código lá, né, de conduta, direitos, né, trabalhistas e tudo mais, mesmo parecendo que ele está numa situação extremamente ruim, mas ele está muito melhor do que muita gente. Porque ali, por exemplo, se você escraviza alguém, um hebreu, né, o hebreu escravizando o hebreu, em algum momento é até proibido isso, mas em tese, se você escraviza, chegar o ano, o jubileu, né, que está aqui embaixo, ele vai ter que ser liberado, você vai ter que liberar ali aquela pessoa, até mesmo alguém que foi preso por dívida, alguma coisa nesse sentido. Então você tem algumas leis que eu vou citar lá para o final do vídeo, do meio para o final, vou citar as referências do Antigo Testamento que reforçam um pouquinho do que eu estou a colocar aqui. Beleza, então esse é o grande tema, se o Novo Testamento apoiou a escravidão em sua época, né? Feita essa abordagem, a minha primeira colocação, que em termos de apoiar, se você pensa apoiar no sentido de que ele não falou mal dela, não bateu de frente,
100%, o Novo Testamento apoiou a escravidão da sua época. Em contexto, não tem o que dizer. Não tem versículo dizendo, olha, vamos acabar com isso aqui agora, vamos nos reunir aí o pessoal aí, vamos exatamente enfrentar o Império. Fontes indicam que o Império Romano naquela época tinha mais ou menos 30% da população estava em situação de escravidão. Então, a escravidão que nós temos, saindo um pouquinho do Antigo Testamento, já indo diretamente para o contexto ali grego-romano, a escravidão ela se dava principalmente pelo elemento da guerra. A guerra como essa fonte da escravatura, ou seja, uma nação subjugava outra nação e levava escravo às pessoas. Prova disso que você tem, quando as tribos se dividem ali, você tem exatamente essas tribos, tribo do norte, tribo do sul, passando por esse processo de recolhida, né? Então é um processo de escravidão. Você tem também no Antigo Testamento Israel indo e se tornando escravo e Deus tirando Israel do Egito, né? Então nós temos essa parte aqui. Numa certa contra-argumentação, você poderia pensar o Gênesis como sendo aquele que coloca os seres humanos numa ideia de geração segundo a imagem de Deus, ou seja, todos são iguais perante Deus, inclusive tem a imagem de Deus. E no livro seguinte nós encontramos Deus retirando o seu povo do cativeiro. Então são pontos importantes para a gente poder entrar aqui, mas a questão que vai apertar um pouquinho, porque realmente tem textos que o Novo Testamento dá uma certa assim incentivada, talvez, ou até mesmo ele dá uma certa aliviada ali concernente à questão da escravidão. Então, essa escravidão é um passo extremamente ruim na história da humanidade, mas o Novo Testamento, colocado tudo isso aqui, o Novo Testamento, ele é produto desse contexto em que a escravidão era vista como algo tranquilo e fazia parte exatamente da economia. Então, você não deve tirar uma obra do seu contexto. O Novo Testamento, através do Evangelho de Jesus, enfim, toda aquela nova mensagem que estava aparecendo, poderia muito bem ter entrado batido de frente, poderia, perfeitamente. Só que eles não vão fazer isso. E nesse ponto, sim, poderia dizer sim, o Novo Testamento apoiou a escravidão em sua época, né? Indiscutivelmente, sim. Se ficássemos só nesse ponto, sim. Beleza, feita essa observação, a gente vai já estar entrando aqui nos textos, enfim, e aqui eu vou só passar um rápido slide mostrando um detalhe, né? Eu ia fazer longas palavras aqui que aparecem no Novo Testamento dentro desse conceito de escravidão. Escravidão, quando eu falar escravidão, entenda-se servidão, enfim, esse modelo, né? Não vou ficar muito transitando entre servidão e escravidão, mas já expliquei isso no início do vídeo aqui, essa questão, uma preferência pela a ideia da servidão, né? Você se torna servo de alguém. E quando você olha, por exemplo, a palavra doulos, que é a palavra servo, né? Palavra escravo, coisa do tipo, ela vai aparecer no Novo Testamento 126 vezes, ou seja, muitas ocorrências, tanto desde Mateus até o livro de Apocalipse. Quando você pega a palavra Senhor, também a palavra Kyrios, né? A palavra Kyrios, ela vai aparecer 713 vezes no Novo Testamento, vai de Mateus 1 até Apocalipse 22, ou seja, em todo o texto do Novo Testamento, na extensão, pegando Mateus 1, né, fechando com Apocalipse 22. Quando você pega a palavra douleia, que é a palavra escravidão, aparece 5 vezes com algumas outras variações por ali de outras palavras. Então daqui para frente já deu uma certa preguiça de continuar, mas ia fazer aqui o levantamento. O certo aqui, primeiramente, nós precisamos entender que o Novo Testamento está dentro de uma estrutura de servidão, né, uma servidão, e dentro da própria mensagem do Novo Testamento você tem a figura de Deus como sendo o Senhor, nesse caso aparece Jesus, às vezes também o próprio Deus como Senhor Supremo, né? E todos nós cristãos, enfim, como servos. Então, dentro da própria linguagem do Novo Testamento, nós já temos essa linguagem permeando essa ideia de uma servidão. Então, isso não é a mesma coisa que passaria na nossa cabeça hoje, dentro de um sistema democrático, em que todo mundo já tem ali a sua democracia, né? Todo mundo é um cidadão, e todo mundo, de alguma forma, né, participa da cidadania, né? Ou seja, a sua relação com o Estado ele tem assegurada os seus direitos e deveres. Então, essa cabeça nossa, quando a gente olha para a própria linguagem do Novo Testamento, ela já de alguma forma, ela questiona, porque a linguagem do Novo Testamento está dentro dessa ideia de servidão e ela não acaba aí. Né? Sempre você tem Deus como o chefão, né? Uma espécie de senhor, de escravo, senhor de servo, um senhor ali, e os demais como os seus servos. O Novo Testamento também fala de outra linguagem que é importante também, que é a ideia do pecado como um grande senhor de servo.
E nós nessa jogada, se você está ali escravo do pecado nesse sentido, né? Ou escravo de Cristo. O certo é que a linguagem de escravidão é uma linguagem que permeia todo o Novo Testamento e não tem como tirar colocar essa cabeça nossa da democracia dentro do texto ali daquele momento. Primeiro, por causa de todo o contexto. Segundo, por causa da linguagem absorvida pelo contexto relacionado ali a essa ideia de Deus. Então, esse é um ponto que eu achei interessante esclarecer aqui. E agora sim a gente já vai para dentro dessas partes do texto e convido você para analisar aí junto conosco essa questão. Bom, a primeira coisa que nós temos, o primeiro texto, a gente vai analisar todos os textos aí que os críticos colocam como sendo que fomentaram a escravidão. Nós temos aqui o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, ou seja, já colocou na posição, ó, e agora, o que se tem que perguntar assim, o Novo Testamento está mandando o Senhor ser superior ao servo, ele está constatando que é aquilo, né? Essa pergunta que deve ser feita em relação a esse versículo, mas aqui já está muito bem essa linguagem que eu venho trazendo aqui, onde você tem um Senhor e você tem um servo. No próprio Antigo Testamento, o grande pai da fé, né, Abraão, tinha escravos segundo o livro de Gênesis, ali no final do versículo do capítulo 17, né? Ali aparece como sendo Abraão tendo lá escravo, e aparece também o seu servo Eliezer, né? Enfim, aparece também ali. Então, isso era muito comum, essa prática de que alguém está com alguém no seu poder, né? E argumenta-se alguns é que no Antigo Testamento você não tem muito essa ideia de que os escravos eles não são pessoas, né? Na verdade ali o Antigo Testamento dá um tratamento melhor para os escravos, né? Para os servos, colocando leis ali que os protege de alguma coisa. E como a gente vai ver lá mais para frente, porém, entretanto, todavia, esse ambiente ele é muito comum, né? Essa ideia de escravidão, de servo e tal. Então, voltando para o Novo Testamento, o próprio Novo Testamento vai trazer essa linguagem constantemente ali, né? A gente vai ver no decorrer dessa abordagem aqui. Então, nessa parte aqui, precisamos nos perguntar se o Novo Testamento está mandando o Senhor ser acima do servo e vice-versa, ou se ele está constatando, nesse caso é uma constatação, ele está verificando, né? Até mesmo para mostrar para o discípulo essa relação que se estabelece. E ali você tem também Cristo, que nesse sentido está mostrando que o servo é maior que o seu Senhor. Isso poderia reforçar esse espírito de subserviência, que inclusive é próprio do Evangelho, né? E aí nós temos essa questão. Então nós temos Lucas 12 e 47, diz: aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Que sofrimento para o servo que não teve, de alguma forma assim, não foi atento o suficiente para perceber que o seu Senhor queria que ele fizesse alguma coisa, né? Então eles têm a punição aqui certa, indiscutivelmente, a punição desse servo. Então as linguagens que nós temos usado aqui no Novo Testamento é uma linguagem que envolve servidão. Sempre um senhor, um servo, um escravo, enfim, né? Sempre tem essa parte. E aqui exatamente uma constatação daquilo que acontece, né? Não podemos pegar esse texto e colocar como uma norma, ele está dizendo que vai ser assim a partir de hoje, ou ele está reforçando, mas essa linguagem de alguma forma permeia esse elemento cultural aí da época e não questiona, até aqui tudo ok, né? Então nós temos mais um ponto aqui. Quando nós vamos para 1 Coríntios 7, 20 e 21, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Beleza, não se preocupe com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então nós temos o que esse versículo vai nos passar, se você for honesto para analisar o texto, basicamente o seguinte: o que o Novo Testamento não está querendo aqui é entrar em choque diretamente com essa estrutura. Ele não está querendo entrar em choque diretamente com essa estrutura, e nesse ponto ele mostra como que, né, o servo, né, como que o servo cristão, naquele momento específico, como que ele deveria agir. E baseado nessa perspectiva, ele vai mostrar uma questão de comportamento, como que ele deve se comportar, né, o que deve acontecer,
para que ele não se torne um certo revolucionário. Quando Pilatos foi, de alguma forma, entre aspas, executar Jesus, porque ele estava ali com um certo poder, Jesus disse: olha, esse poder aí você não teria se eu não tivesse vindo do céu, né, um poder sobre isso. Eu poderia mandar um exército aqui, miríades e tal, mas eu não vou fazer. Logo, o que o Novo Testamento está a dizer é o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Eu estou fazendo aqui outra coisa. O meu embate agora, nesse momento, é outro tipo de embate. Então, você vai ver ali que o Novo Testamento não vai querer entrar nessa polêmica no momento. Então, nesse sentido, eu poderia dizer, ele foi conivente? Sim, foi conivente nesse sentido. Mas a gente vai ver outros elementos aqui. Então, não se preocupe com isso. Porém, você tem aqui o elemento de que, se você tem a oportunidade de se libertar, se liberte. Por quê? Porque a escravidão não é coisa boa. É o que está implícito aqui no texto, é explícito, assim como você queira colocar, né? Então, basicamente, o Novo Testamento aqui, através de Paulo, vai dizer: olha, se você tem a oportunidade de sair disso aí, sai fora, vaza disso aí, né? Se você consegue, amém. Se você não conseguiu, porque não depende da autorização de Paulo, nem de Cristo, nem de ninguém, então fique ali do jeito que você está. Basicamente isso. Não é a ideia de que você não pode sair daí. Ele está dizendo: se você tem a oportunidade, saia. Mas se você não tem, fique aí como você está, né? Então é isso. Aqui você tem, deixa eu pegar aqui mais um texto, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Nós temos ainda outros textos que vão. Efésios capítulo 6. Aqui nós temos versículo 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores. Aqui tem uma questão de grego aqui que daria para suavizar, inclusive, essa demanda aqui, mas não vou entrar nisso agora, né? Vós, servos, ou quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então você tem basicamente que você tem um modelo, né? Você tem um modelo aqui de servidão, e esse modelo de servidão ele vai exatamente aparecer aqui, né? Nessa servidão você tem exatamente que o apóstolo passando como que aquele servo, como que aquele novo cristão ele precisaria se comportar diante ali de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí nós temos mais essa questão. Beleza. Aí nós temos mais aqui o texto 6, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, da mesma forma como estão sendo vigiados, mas entenda que Deus está vendo, que é o maior, né, aquele que corrige todas as injustiças, ele está vendo e você deve servir o seu patrão da melhor forma possível. Basicamente o que ele está dizendo, independentemente dele ser um senhor, né, ali você tem que servi-lo. Então você tem mais aqui, sirvo de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Então, a relação aqui direta vai o outro Senhor que está sendo estabelecido aqui, essa relação de Senhor. Aí, nós temos aqui, até agora você não tem um incentivo, você tem um ensinamento de como você deve se comportar em cada situação para que você não passe uma ideia ruim em relação ao Evangelho. O que está sendo colocado é que o Evangelho vai transformando isso aqui lentamente, né? Através do próprio comportamento do servo, o patrão, o Senhor, vai observar que aquele servo é diferente, né? Então, aí é uma questão mais de testemunho. Então, sirva de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor. 8. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Então, nós temos dois tipos de pessoas, os servos e os livres, né? Nós temos aqui o 9, né? E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos. Onde é que você encontra essa ideia aqui, né? Então, nesse ponto, o Novo Testamento está sendo conivente, está apoiando a escravidão, não aquela escravidão que rodava ali a solta e a direita, a torta e a direita. Não, ele está aqui exatamente mostrando que o Senhor deve tratar também da mesma forma o servo, né, deixando as ameaças, né? Isso é uma forma, esses conselhos, se forem colocados à risca, se forem seguidos, eles vão exatamente acabar com a escravidão, né? Se não vai ter mais as ameaças, se não vai mais ter nada dessas coisas, com o tempo isso vai perdendo meio sentido. Se eu vou tratar o servo, né, da mesma forma também, faço o mesmo com esse senhor, né, servindo também, como é que vai ser isso aqui? Isso aqui já acaba com a escravidão e não a promove como muitos dizem. Bom, então nós temos aqui o Colossenses 3:22 a seguir, os deveres em casa, né, como que se deve comportar, né? Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão vigiados, sendo somente para agradar, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor, né? Deixa eu ver, estou aqui, né?
Tudo que fizerdes, faça de todo o coração para com o Senhor e não para as pessoas. Veja que a figura do Senhor sempre está aparecendo, é uma linguagem comum e essa linguagem permanece no Novo Testamento. O que vai mudar é o comportamento da relação, o que vai mudar é a relação entre o Senhor e o servo, né? A princípio aqui. Sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Veja que o próprio Paulo, que está argumentando aqui, coloca Cristo como um Senhor e a igreja que ele está direcionando esse ensinamento como sendo servos, né, nesse sentido. Só que esse servo não é um servo malvado, um servo ruim. É um servo que, inclusive, vai chamar, é um Senhor que vai chamar esses servos, inclusive, de irmãos, de filhos e tudo mais. Então a linguagem vai mudando aqui no Novo Testamento. E quando fizerem injustiça, receberá em troca a injustiça feita. Veja a correção aqui das injustiças. E nisso ninguém será tratado com parcialidade, ninguém. Aí nós temos 1 Timóteo 6, que diz, senhores e servos, né, que nós temos todos os servos que estão debaixo do jugo, considere digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Então, isso aqui coaduna com aquilo que eu vinha explicando no início, que é o que está sendo colocado aqui, como o próprio Jesus não enviou um exército para destruir ali o Pilatos juntamente com o Império Romano, ele poderia fazer, mas não quis, poderia estabelecer um reino, mas também disse que não ia estabelecer agora, o meu reino não é desse mundo. Então, a mesma coisa também, esse combate à escravidão, ele vai se dar não necessariamente no enfrentamento da força. Se os irmãos enfrentam ali o Império Romano, eles seriam mais uma vez sufocados, como foram, né, só por causa do Evangelho em si, e a igreja ela teria enfrentado aí problemas que talvez nem existiriam, não existiria mais. Então nós temos essa questão. Também os que têm senhor crente, não trate com desprezo. Eu tenho um senhor que é crente, né? Não os trate com desprezo, porque é irmão. Veja um Senhor que é meu irmão. Essa relação ela melhora drasticamente. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas, né? Isso é um ensinamento, uma recomendação. Como que eu devo agir naquela sociedade, como o cristão deve agir naquela sociedade. Tito 2:9, né? As instruções para várias classes. Quanto aos escravos, aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Ou seja, aqui está claramente no campo do comportamento de como você deve agir na sociedade para dar um bom testemunho, segundo o texto anterior, para que o evangelho não seja difamado de alguma forma nesse sentido, né? Então, isso por si só, se seguido, vai minando as estruturas da própria escravidão. Nem furtem, mas que deem prova de toda a sua lealdade, né? Veja um patrão que agora tem o servo que não furta. Veja o tanto que se transforma a sua relação. Mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí nós temos aqui esse texto, que é o texto que deve ser lido e relido, que é o seguinte. Isso aqui é um texto enviado pelos críticos do cristianismo, né? E também é um texto que os apologetas devem usar para combater esses críticos, no sentido de Paulo, prisioneiro de Cristo. Veja que Paulo já é um prisioneiro. Ele já começa a carta sobre prisão e ele mesmo é um prisioneiro. Então a linguagem aqui é muito tranquila para Paulo, ele não vai corrigir esse tipo de linguagem. O que vai mudar, como disse, é a relação entre o Senhor e o empregado, e o Senhor e o servo, ou escravo. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. Veja que Filemão é um colaborador de Paulo, beleza. A igreja que se reúne em sua casa, é um homem que tem uma igreja em casa, talvez um líder, um pastor, enfim. E a irmã Áfia, né? E a Arquipo, né? Nosso companheiro de luta, né? Beleza, então que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, veja que a linguagem aqui, eu tenho um Senhor sempre, isso não vai mudar, né? A linguagem já é essa aqui. Então, boa parte da linguagem que você ouve no Novo Testamento, você tem que fazer algumas considerações, se você quiser fazer uma análise honesta, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, né? Olha, um homem que realmente tem uma fé exemplar. E aí Paulo vai entrando aqui na questão 11, né? Antes,
ele era muito útil para vocês, né? E aí, deixa eu ver cá. Pronto, 7. O 7 diz: Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, aqui ele vai entrar, fez toda aquela introdução e aqui ele vai entrar no problema. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, ou seja, o Paulo havia ganhado esse homem para Jesus, então ele teria poder sobre ele de alguma forma, né? Um pai na fé. Ele disse: Eu tenho poder de fazer isso, mas eu não vou fazer. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que o que eu sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Veja que ele está com as algemas de Cristo. Ele não é alguém que está tentando se libertar de Cristo, ele é alguém que está exatamente com as algemas de Cristo ali nas mãos. O que ele muda é a relação, como eu me comporto em relação ao meu Senhor, como que o meu Senhor deve se comportar em relação a mim. Então faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Esse Onésimo antes era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Veja que esse escravo, que terminou fugindo ali, saindo, enfim, ele já se torna alguém importantíssimo para duas pessoas. Para aquele que achava que ele não era útil, né? E agora ele se tornou alguém útil, tanto para aquele que o desprezou, inicialmente seu senhor, quanto agora para Paulo, né? E ele vai dizer, 12, eu o estou mandando a você, de volta a você. E aqui entra o ponto, os críticos dizem, como é que você vai pegar um escravo e você vai mandar direto para o Senhor de novo? Veja bem, é só ler o restante aqui da história, você entende perfeitamente o que Paulo está querendo colocar aqui, né? Então, eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Então, estou mandando de volta o meu próprio coração, né? A metáfora que aquela pessoa é o meu próprio coração. Sou eu que estou enviando aqui, né? Estou enviando a mim mesmo, como se dissesse. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, né? Em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ou seja, o Paulo está dizendo, ele poderia ficar aqui. Já que ele fugiu, eu poderia ficar. Já que eu sou seu pai na fé, eu poderia ficar aqui. Ele já poderia ficar aqui. Mas eu não quero pular etapas, né? Ele vai dizer, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, né? Ou seja, eu fazer alguma coisa por obrigação. Então eu estou mandando para ti e claramente o final que você subentende aqui, o patrão vai mandar o seu servo de volta aí. E aí ele vai dizer, mas que é feito de livre vontade, ou seja, eu vou mandar para ti, eu sei que você vai mandar de volta, e isso não é por uma questão de obrigação, né? É por livre e espontânea vontade. Então esse gesto de Paulo ele é muito interessante, parece um gesto malvado, né, de que alguém achou um escravo fugitivo e devolve pro carrasco. Não, mas não é isso. Ele vai claramente ser mandado de volta. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, né? Aqui tem uma questão disso, receber no Senhor. O que significa receber? Algumas fontes sugerem que esse escravo Onésimo, ele realmente se tornou alguém importante posteriormente, né? Se tornou alguém importante e ele voltou para Paulo, né? Vai trabalhar juntamente com Paulo, se tornou alguém importante dentro da igreja, alguns dizem até bispo, né? Mas aí já são outros 500, né? Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberei a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, né? Ponha tudo na minha conta, né? Você lembra lá do bom samaritano, né? Se, pagando tudo aí o que o outro devia. Então você vê uma relação extremamente interessante de irmãos que você tem aqui. E aqui não nos parece que Paulo está incentivando a escravidão. Isso só se você ler isso aqui de forma mesmo enviesada. Servos, Pedro, né? Já em Pedro 2. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente a eles, mas se for bom,
e cordial, mas também se for ruim. Ou seja, isso é aquela ideia de que o seu comportamento salvará o teu marido não crente, né? Essa ideia aqui que está sendo passada. É o comportamento, como que um cristão deve agir ali em relação às pessoas. Isso parece uma coisa ruim, extremamente ruim, porém não é, porque o próprio Pedro é servo de Cristo e Cristo é um Senhor bom, né? Um Senhor tranquilo. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Veja que não há justiça, injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Veja que aqui o foco é o evangelho e não ficar na escravidão. Você tem que ficar aqui servindo porque você não pode sair, né? Não tem a mobilidade social. Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Aliás, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Veja que aqui está uma preocupação muito maior com Deus do que necessariamente com este mundo aqui, com aquele enfrentamento naquele momento. Aí nós temos, aqui só para, já caminhando para o final, para refletir sobre os direitos humanos. Quem instituiu os direitos humanos? Quem disse que eles existiam? Né? Teria um dedo do cristianismo também dentro dessa parte. Teria um dedo da Bíblia dentro disso aqui. A escravidão, quem disse que ela é errada? Também tem um dedo da Bíblia nesse conceito. Nós temos grandes filósofos, por exemplo, do estoicismo. O que teria feito, por exemplo, a escravidão deixar de existir? O que teria impactado a escravidão? Nós temos só o cristianismo falando que era errado em alguns pontos aqui ali, meio que indiretamente, tá, mostrando através dos atos. Não, nós temos o estoicismo. Alguns historiadores, algumas pessoas que estudam essa questão da queda da escravidão, do enfraquecimento da escravidão no Império Romano também, nessa parte nossa aqui também, posteriormente, sem estar nos referindo a essa escravidão moderna, né? E também, né, é claro, mas os filósofos, o estoico, por exemplo, o Marco Aurélio, nós temos ali o Sêneca, eles falaram muito antes de Jesus sobre, ali, eles falaram antes, né, no início aí, que a escravidão era algo ruim, que o ser humano ele tinha dignidade em si. Né, beleza. Só que algumas fontes também dizem que esses mesmos estoicos influentes, eles assumiram postos importantes em Roma, mas eles não mudaram, alguns dizem que não mudaram nada em relação a essa questão. Eu vou dizer que eles não mudaram muita coisa em relação à ideia de criar leis que facilitasse, ajudasse os servos, os escravos a saírem daquela condição. Então o ser humano tem valor intrínseco em si, principalmente quando você olha Gênesis 1 e 27, Deus criou o homem à sua imagem. Essa ideia de criar a imagem, ainda que os homens, posteriormente, até mesmo cristãos, tenham desvirtuado essa questão, mas a gente vê que no começo Deus coloca ali a imagem dele no próprio homem. E aí nós temos, para fechar aqui, no Antigo Testamento, eu trouxe aqui as leis sobre o escravo, você pode pausar depois dar uma olhada em todas elas. Leis a respeito dos escravos, no Antigo Testamento você tem o escravo deve ser liberto, né, em alguns contextos, no 7º ano, em outros casos. Os escravos, eles são mais escravos estrangeiros do que escravos do povo, em alguns textos diz que é proibido, inclusive, escravizar pessoas os hebreus, né? Em alguns dizem que se os hebreus forem escravizados de alguma forma, você não deve permitir, se o hebreu ele não pode ser vendido para fora, né, para outro povo, o hebreu não pode, se caso ele for vendido, a família tem que ficar com direito de posse e em algum momento ela deve resgatar esse escravo, esse servo de volta, né? Então, isso aqui são leis que protegem de alguma forma a escravidão, mas não bate de frente para acabar, para destruir. Isso aqui é fato, né? Então, Deuteronômio 15, nós temos, não deve despedir o escravo de mãos vazias. Esse é um ponto importante, ele deve levar alguma coisa. Se a mulher dele, se ele veio casado, ele vai embora com tudo. Se a mulher dele já foi conseguida já ali por o patrão que deu, então ele vai embora, fica ali os filhos, porque são propriedades do patrão, do Senhor. Levítico, por exemplo, 25, existe a ideia de um trabalhador diarista versus escravo perpétuo, né? Alguns trabalhadores, alguns escravos, eles eram liberados, outros eles poderiam muito bem ficar perpetuamente na casa do seu senhor. E aí, fechando com a questão do evangelho em si, perguntaram a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o seu próximo como a você mesmo, como você ama a si mesmo. Só esse mandamento aqui, que se for seguido, já destruiria com certeza a escravidão, tá? Então,
E mais alguns textos: conhecereis a verdade vos libertará, aquela linguagem de escravidão, mas de liberdade, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a linguagem da alforria, na alforria, libertar, né? Ser liberto de alguma forma, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O pecado como um grande senhor, agora perdendo esses escravos também através do Evangelho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes, não se submetam de novo ao jugo da escravidão, ou seja, às vezes da lei, dos rituais, algumas coisas nesse sentido que eu não vou entrar aqui nesse ponto. Então nós temos na linguagem do texto vários senhores e vários servos. O que vai mudar mesmo é o comportamento do senhor e o comportamento do servo nessa relação. E vale destacar que, obrigado por ter chegado até aqui, que, coincidentemente ou não, o Império Romano vai a escravidão no Império Romano vai enfraquecendo logo após ali o primeiro século, ela vai decaindo, né? E isso tem várias explicações, tem a força do estoicismo também, né? A forma como ele pregava, como eu já expliquei no início, né? O que ele propunha, mas também, inequivocamente, tem o dedo do cristianismo nessa forma de passar. Dizem que Gregório de Nissa, acho que Gregório de Nissa foi o primeiro a entrar nesse combate de extermínio da escravidão, né? Um dos primeiros abolicionistas. E aí você tem também na história do cristianismo cristãos que participaram, nações cristãs, supostamente, que participaram desse retorno à escravidão moderna. E também nós temos abolicionistas que eram cristãos, que, baseado em texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da Bíblia em si, eles lutaram pela liberdade dos escravos. Então, a tese de que o Novo Testamento apoiou a escravidão é uma tese totalmente refutada. Nós poderíamos dizer que, em algum sentido, ele foi meio que conveniente, né? Conivente, no sentido de que não bateu de frente, sabiamente, que aí é uma questão de sabedoria. Aquele movimento não tinha poder para bater de frente com o Império Romano, a não ser do sentido espiritual. Outra questão é que aquilo que Cristo veio fazer naquele momento, que era tirar os escravos ali que estavam na situação do pecado, ele conseguiu fazer exatamente isso aqui. Ele tirou aqueles que estavam em pecado e os transferiu para o reino da liberdade, e agora nos colocou em liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ainda que não no sentido material, mas no sentido espiritual, o Novo Testamento trouxe a mensagem que conseguiu tirar ali os escravos, aqueles que estavam em processo de escravidão, e esse é um ponto extremamente importante dentro do Novo Testamento. Deixa aí se você concorda ou não concorda, quer discordar de alguma coisa, se gostou. É quase impossível que alguém tenha chegado até aqui, mas se você chegou, você coloque aí nos comentários a palavra servos, ou a palavra servo, que eu vou entender que você chegou até aqui, né? A minha câmera terminou desligando, eu terminei o vídeo aqui sem a imagem aqui, mas é isso, obrigado, valeu, fui.